hoje a gente vai tratar de um tema bastante interessante do ponto de vista econômico para empresas prestadoras de serviço, né? No caso das recapagens. E a tese tributária que nós vamos trabalhar hoje é a da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é uma tese filhote da tão famosa tese do século, né, tão discutida, tão falada da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Mas antes da gente trabalhar a tese propriamente dita, vou só fazer aqui um levantamento do que seja uma tese tributária. Então, uma tese tributária nada mais é de uma discussão judicial, né, acerca da legalidade ou da constitucionalidade de determinado tema, ou seja, se está de acordo ou não com a Constituição, com a legislação, por exemplo, uma majoração de um tributo, a supressão de um benefício fiscal, a ampliação de base de cálculo, a inclusão de tributos na base de cálculo de tributos, que é o que a gente vai falar hoje. Então, dentre outras inúmeras hipóteses, né? Então, declarada judicialmente a inconstitucionalidade ou a ilegalidade, a empresa, ela pode reaver os valores que foram pagos indevidamente nos últimos 5 anos. E a tese tributária, ela é uma forma de recuperação de crédito prevista legalmente, ou seja, ela é garantida por lei. É uma forma de restituir créditos pela via judicial, então, garantido por lei. Está previsto na Constituição Federal, no Código Tributário, dentre outras legislações, né? Então, após essa breve introdução, vamos falar especificamente da tese da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, em regra, qualquer pessoa física ou jurídica que preste serviços previstos no anexo da Lei Complementar 116 de 2003, ela está sujeita à incidência do ISS. Essa lei complementar é aquela que regulamenta esse imposto sobre serviços de qualquer natureza. Então, lá no anexo dela, tem a previsão, uma lista imensa de serviços que sofrerão a incidência do ISS. Porém, os valores recolhidos a título de ISS, eles não representam uma receita, o faturamento da empresa, né? Eles são tributos que são recolhidos aos cofres públicos, no caso municipal, porque é um tributo municipal. Então, se ele não integra o patrimônio da empresa, ele não deveria integrar a base de cálculo dessas contribuições sociais, o PIS e a COFINS. Então, a tese é isso, os contribuintes defendem a exclusão do ISS, do valor pago a título de ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, quais os tributos que estão envolvidos nessa tese, né? Primeiro, o ISS. O ISS, o que ele é? Qual que é o fato gerador? Qual que é a circunstância que gera a sua incidência? O serviço efetivamente prestado. Prestou serviço, incide ISS. E esse ISS ele vai ser calculado com base no valor do serviço efetivamente prestado. E quem vai receber esse valor? O município. O valor arrecadado de ISS, ele representa a receita somente para o município. É o município que vai receber. E aqui a gente precisa fazer um adendo de que, apesar do ISS estar previsto numa lei complementar de âmbito nacional, que é a Lei 116, cada município tem a sua lei municipal que define as regras do tributo. Então, o ISS, apesar de ter essa previsão nacional, por exemplo, apresenta alíquotas diferentes em razão dessa possibilidade do município legislar sobre o tributo, sobre o ISS. Quais os outros 2 tributos? PIS e COFINS, né? PIS e COFINS. Então, qual que é o fato gerador? Qual que é a circunstância que gera a incidência do PIS e COFINS? A oferir receita ou faturamento. A empresa, a partir do momento que ela ofere receita ou faturamento, então ela vai sofrer a incidência do PIS e da COFINS.
E a base de cálculo é o valor da receita, do faturamento, né? A terminologia depende aí do regime tributário adotado pela empresa, né? Lucro real, lucro presumido. Então, e quem que vai receber esse valor de PIS/COFINS? A União Federal, né? É um imposto federal, então o valor arrecadado, ele representa a receita da União. E aqui, chamando a atenção que são contribuições distintas, apesar de ter semelhança de fato gerador, base de cálculo, elas têm destinações diferentes. Então, o PIS, ele promove a integração do empregado do setor privado na vida e no desenvolvimento da empresa. Então, a empresa recolhe o PIS para que os empregados possam receber seguro-desemprego, abono salarial. Já a COFINS, ela custeia a Seguridade Social, saúde pública, previdência, demais programas de assistência social. Então, a tese, ela é unicamente tributos sobre tributos, né? Então, qual que é a conclusão que a gente chega diante de tudo isso? Que o valor arrecadado de ISS, ele é receita, mas receita do município. Ele não incorpora ao patrimônio da empresa. Ele passa pela contabilidade da empresa e vai para os cofres públicos, mas ele não fica retido no patrimônio da empresa. E faturamento, receita, é aquilo que integra, que aumenta o patrimônio do contribuinte. Precisa ocorrer um efetivo acréscimo patrimonial. Inclusive, o próprio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da tese do ICMS que nós falamos, ele definiu essa questão, o conceito de receita, né, de faturamento. Então, o ministro Excelso de Mello, ele disse o seguinte, que para que seja receita, precisa ter dois elementos essenciais, que a incorporação de valores faça-se positivamente, importando em acréscimo patrimonial, e que essa incorporação revista-se de caráter definitivo. Então, isso é a receita, é aumentar o patrimônio da empresa. Portanto, né, se o ISS ele vai para os cofres públicos e não se incorpora positivamente, definitivamente ao patrimônio da empresa, ele não é receita. Portanto, ele não deve compor a base de cálculo, né, do PIS e da COFINS. Então, mais uma vez, o ISS, ele não é apropriado como receita e faturamento, porque ele é do município. Então, ele não integra a base de cálculo. Basta a gente pensar assim, ninguém fatura ou comercializa tributo. Se ninguém fatura ou comercializa tributo, então não é receita da empresa, né? E essa, assim, no geral, a tese. Ela não é uma tese complicada, né? Certo. E ela tem bastante repercussão econômica para a empresa. E essa discussão, ela está muito presente no judiciário brasileiro, né? Essa temática, ela já chegou no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que vai julgar essa temática da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS em sede de repercussão geral. E o que é isso? O STF ele escolheu um caso aleatório que trata dessa tese, e o que ele decidir no mérito da tese, né, a respeito do ISS, PIS, COFINS, vai ser aplicado igualmente para todos os outros processos em trâmite no país a respeito dessa tese. Então, aquilo que for decidido lá, aplica-se igualmente para todo o país. Então, já está lá no STF essa temática. Aliás, ela já está no STF há muitos anos, porém, até o momento, não houve o julgamento, né? E aqui vale destacar que até o ano passado, esse julgamento ele estava empatado. Estava 4 votos a favor do contribuinte, 4 votos a favor do fisco. Porém, esse ano, em razão de uma técnica processual chamada pedido de destaque, esse processo acabou voltando a estaca zero. Então, os votos como se eles fossem desconsiderados e começa o julgamento novamente. Porém, estava empatado. Então, tinha grandes chances do contribuinte sagrar-se vitorioso nessa tese, né?
E, então, aqui quais empresas, então, que têm direito a essa tese do ISS, né? Então, para que uma empresa ela tenha direito a pleitear essa tese judicialmente, é necessário que ela preencha 3 requisitos. Primeiro, prestar serviços que estejam tipificados lá no anexo da Lei Complementar 116 de 2003, pagar o ISS, PIS e COFINS, e estar no regime tributário do lucro presumido ou do lucro real. Essa tese não se aplica para as empresas que se encontram no Simples Nacional, né? E os benefícios, ingressando com a ação, qual o benefício que a empresa ela tem? Primeiro, em termos de prescrição, ela entra com a ação, ela garante a possibilidade de restituir, se vitoriosa na ação, né, os últimos 5 anos desses valores que foram pagos indevidamente. O PIS, COFINS com a inclusão do ISS. A questão da modulação de efeitos da decisão. Essa questão da modulação, ela é bastante importante e está muito em alta, né? Que quando tem uma decisão de uma repercussão geral econômica muito grande, seja para os contribuintes, seja para o fisco, os ministros, eles acabam determinando uma data para que aquela decisão passe a valer. Então, por exemplo, as empresas que ingressaram com a ação até tal data têm direito a reaver os últimos 5 anos. Após tal data, não vai poder restituir esses últimos 5 anos, limita um período de restituição. Então, hoje em dia, quanto antes a gente ingressa com uma ação que discuta a tese tributária, é melhor, porque as chances de não entrar na modulação de efeitos é bem maior do que aquelas que esperam um pouco para ver como que estão se dando as decisões dos tribunais, né? Não, nem sempre foi assim, mas hoje em dia é essa leitura que a gente tem feito, né? E também a questão da competitividade, se tem uma empresa concorrente que já tem essa ação, já tem alguma decisão favorável, está se aproveitando dessa decisão, ela acaba podendo fazer preços, valores melhores para seus clientes, né? Então, esses são os principais benefícios, né, de se levar uma discussão de tese tributária da sua empresa para o judiciário. E se a empresa vier a ser vitoriosa, se a tese ela vier a ser favorável para o contribuinte, que a gente sempre espera, né, a empresa ela pode reaver, então, esses valores pagos nos últimos 5 anos, ou ela recebe esses valores por dinheiro, em dinheiro, via precatório, né, entra naquela fila do governo para receber esse valor em espécie, ou ela compensa o tributo, né, aquela declaração de compensação que é feita na Receita Federal, então ela compensa esses valores com tributos a vencer da empresa. Que muito esperto, né, o fisco, né, de que ele diz assim, em outras palavras aqui, né, quando você recolher o PIS e a COFINS, né, que são dois dos tributos federais, né, PIS e COFINS, você tem a alíquota própria, né, para recolhimento desses tributos, né. Então aqui, para quem só lembrando aqui, né, para quem é do lucro presumido, o PIS é 0,75, o COFINS é 3%. Né? Para quem é do lucro real, é 1,65%, e para quem é do lucro presumido, 1,65%, e quem é do lucro real, 7,6%. Do que essa alíquota? Do faturamento. Né? Então, essa alíquota é sobre o faturamento. Só que o problema não está na alíquota, né? Essas alíquotas não se discutem, essas alíquotas aí, ou seja, lucro presumido ou lucro real, né? A discussão é a questão da base de cálculo, né, desses tributos. A base de cálculo quando você vai recolher PIS e COFINS, seja presumido, seja lucro real, a base de cálculo é o faturamento, é a receita. Só que, para o fisco, uma parcela do faturamento da empresa, da receita, deve ser considerado
o montante do ISS que a empresa pagou, recolheu para o município. É isso que a doutora Letícia falou. Mas então eu estou pagando uma alíquota de um tributo sobre um tributo, uma parcela de tributo do meu faturamento, né? É o que acontecia na tese do ICMS. Quando você recolhe o PIS e COFINS, você tem que recolher também uma parcela do seu faturamento. O fisco entende que você tem que incluir ali o ICMS que você recolheu para o Estado. Então, o faturamento é aquilo que você vendeu, mais aquilo que você pagou, recolheu de ICMS, mais aquilo que você recolheu de ISS e outros tributos mais. A própria PIS e COFINS integram a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, é tributo sobre tributo, por isso que a gente diz, né? Tributo sobre tributo, e isso é inconstitucional, é lógico. Essa regra, essa tese de hoje aqui é idêntica, a doutora Letícia falou, é o filhote, né? Daquela tese grande que o contribuinte, todos nós ganhamos, os contribuintes, né? Na posição de contribuinte ganhou, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo. É a mesma situação, né? É a mesma condição. É muito provável, estava 4-4, né? 4-4, né? Do ISS, 4-4, né? Foi uma votação, acho que semelhante, inclusive, do ICMS, né? Dificilmente poderia ser diferente, né? Porque é a mesma lógica jurídica, a mesma lógica do julgamento do ICMS, né? Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS é a mesma lógica da exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Não poderia ser diferente a decisão do STF. Nós estamos falando em Brasil, né? Mas, juridicamente falando, seria um absurdo decidir lógicas, né, por medidas diferentes. A mesma lógica por medidas diferentes. Não tem porquê. Mas um é ICMS do Estado, o outro é ISS do município. Não tem nada a ver. Aliás, um parênteses aqui, doutora Letícia, né? Muitos clientes falam, poxa, mas ISS, eu vou ter que brigar com o município, tá, com o prefeito da cidade, onde minha empresa está instalada. Não tem nada a ver. Tá bom? Você não é uma briga contra, para você recuperar aquilo que você pagou de ISS, não é isso. Às vezes é uma confusão nesse ponto, né? Vou brigar com o prefeito, tá louco, pelo amor de Deus, conheço ele, inclusive nessas cidades que são menores, tem muita proximidade do poder público. Não, mas não tem nada a ver. Você está fazendo uma demanda contra a União, porque o que você está querendo recuperar é aquilo que você pagou a maior de PIS e de COFINS, não de ISS. Não vai ter nada a ver com o município. O município não vai ter nenhuma implicação, nenhum impacto, né? A briga não é com o município. Esse é um ponto que a gente tem que deixar claro aqui, porque às vezes tem essa confusão aí, né? Essa dúvida. Então, estava dizendo, é a lógica do ICMS, não tem como dar errado, vamos dizer assim, né? Outra dúvida o pessoal fala, poxa, é aquela velha história, vou entrar com uma ação contra a União, né? Contra aí um processo judicial, e se eu perder a ação, o que acontece? Eu vou perder o quê? Tem aquele negócio de sucumbência, poxa, quando você perde uma ação, você não tem que pagar as custas, você não tem que pagar os honorários do advogado que defendeu a União e tudo mais. Também isso podemos ficar despreocupados em relação a isso, né? Por quê? Porque é a mesma situação também do ICMS, desde que a gente entre com uma ação chamada mandado de segurança, que agora pode. E há um tempo atrás se discutia se podia ou não o mandado de segurança ser uma ação apropriada para recuperação de tributo. Isso está pacificado, está consolidado já que pode. E por que eu falo isso? Porque o mandado de segurança é um tipo de ação que não tem sucumbência. Se perder a ação, não perde nada além daquelas custas que foram desembolsadas para entrar com a ação, né? E hoje tem aí um percentual do valor que está sendo demandado até um teto, né? Dá em torno de R$1.000 por aí. Então, também depende. De São Paulo, também depende um pouco daí da regionalidade que vai entrar com a ação, né? Mas basicamente é isso, não foge muito disso não. O teto ele é uma coisa que existe para todas
as regiões aí, né? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Então, você paga aí, sei lá, em torno de R$1.000 para entrar com a ação e o processo corre, né? Se perder, você vai perder os R$1.000. E se ganhar, você vai ter a possibilidade de recuperar, né? Todo aquele que você pagou a mais, a maior, né? Considerando os últimos 5 anos de quando entrou com a ação. Então, se entrar com a ação vai em 2022, vamos contar 5 anos para trás. Vai dar 2017, é isso? Setembro de 2017. Aí a ação corre. Ela corre mais 7 anos para frente até o STF. Eu acredito que não vai demorar todo esse tempo, não, porque é uma coisa que já está meio que definida por conta do ICMS, né? Mas digamos que demore mais 7 anos para frente até essa tese for decidida realmente e a questão não tem mais recurso, né? Então, se o contribuinte ganhar, nós vamos somar os 7 anos seguintes de quando entrou com a ação, mais 5 anos para trás, né? São 12 anos da possibilidade de recuperação. Isso se não entrar na questão da modulação dos efeitos, que a doutora Letícia falou aqui, né? Porque se o STF decidir a questão e depois ele falar, olha, gente, vou modular os efeitos, só que é o seguinte, a gente decide favorável ao contribuinte, mas só vai valer para quem entrou com a ação, até essa data que nós decidimos. É isso que tem acontecido ultimamente, né? Essas ações aí que o contribuinte vem ganhando ultimamente, principalmente aquelas que demandam um volume grande, né, de recursos, né, ações aí interessantes, vai ter uma bala muito grande para os cofres públicos, né, para o caixa do fisco. Ele fala, nossa, vamos quebrar o país, vamos modular isso aqui, vamos limitar. Normalmente ele faz isso, quem entrou pode recuperar o passado, mas quem não entrou é daqui para frente. Então, essa é a tendência que tem acontecido, por isso que a gente fala... Não seja uma técnica tão justa, né? Não é, aliás, perfeitamente, nada é justo lá no STF, que é uma questão que a gente sempre fala aqui, né, sem fazer crítica, mas né, uma realidade, né? É a história, né? A gente pode falar numa ação coletiva feita pela ASOBAN e também podemos falar de ações individuais, né, realizadas individualmente por cada associada aí, né? O que é mais vantajoso nesse caso? O que é mais interessante? O que tem menos implicação? No nosso ponto de vista, né? Aqui podemos discutir também aqui, entrar em mais detalhes, né? A gente vai falar aqui algumas considerações. Ao nosso ver, que é um pouco diferente daquela ação da redução da base de cálculo do sistema S, né? Redução da base de cálculo do sistema S, que é uma coisa que a gente fala que é direito homogêneo, não muda para nenhuma empresa. Aqui tem um pouquinho de diferente, é um pouco diferente a questão aqui, né? No ISS, embora a gente está discutindo PIS e COFINS, na verdade, existe a questão de que cada município tem a sua alíquota própria de ISS, né? Então, aqui em Piracicaba, por exemplo, né, o ISS é 5% do faturamento. Então, pode ser que um município lá, não sei aonde, seja 4%, outro seja 3%, até por conta dos benefícios fiscais que os municípios dão para atrair as empresas e tal, né? O máximo é 5%, mas ele pode colocar 4%, 4,5%, 3%. Normalmente de 2 a 5%, exatamente. Então, quando varia muito de cada município, nós estamos falando de associadas aqui do Brasil todo, em todos os estados e tudo mais, não sei o quê, embora PIS e COFINS não mude nenhum milímetro, vamos dizer assim, né? Nem nada com relação ao PIS e a COFINS, mas a base muda, que a base ela diz respeito ao ISS, que é municipal. Então, o que acontece? Na hora de entrar com a ação, tudo bem, a gente vai pedir a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS, não precisa nem de falar qual que é a base de cálculo, né? Vamos dizer assim, qual que é o ISS de cada município, não precisa, mas na hora se a gente ganhar a ação, na hora de fazer a compensação, aí vai dar um pouco mais de problema, né? Daí, a cada contribuinte que ganhou a ação, ele vai ter que fazer o seu pedido administrativamente, com base no ISS que ele
incluiu na base de cálculo do PIS da COFINS, né? É por isso, então, concluindo essa questão, o que é mais vantajoso, né? Resumindo aqui em outras palavras, pode entrar com um mandado de segurança coletivo pela SOBAN? Pode, mas por conta de alguns percalços que podemos encontrar por causa dessa diferenciação da base de cálculo que é utilizada para cada empresa, dependendo de cada município que está estabelecido, é melhor, do nosso ponto de vista, que a empresa ingresse com ação individual daí, né? Esse é um ponto também que a gente gostaria de falar aqui. Cada uma, na hora que entra, já fala, eu recolho 2%, seu juiz, eu quero que exclua esses 2% aí da base de cálculo. Eu recolho 5% e eu quero que exclua os 5% que tenho recolhido nos últimos 5 anos e daqui para frente. Eu recolho 4%, entendeu? Cada uma fala já a alíquota que é própria do seu caso, né, da sua particularidade. E o Luiz Fernando também ressaltou aqui que já tem associados que ingressaram com essa ação, já tem essa tese sendo discutida judicialmente. Sim, nós também temos já há algum tempo já, né? Não é uma coisa até, como é que ele chama? Luiz Fernando, né? Acho que é dos Calgin, né? Concap. Fernando, da Concap. Fernando, exatamente, Fernando, essa é inclusive a sua empresa tem também já, né? Muitos já entraram com essa ação, é uma ação que já vem sendo discutida há algum tempo. A gente está falando isso porque a gente vem tratando aqui uns assuntos que volta e meia aparece, né, como pauta aí das conversas, né, do mundo tributário. Então a gente acaba voltando a falar isso daí. Mas já falamos aqui outras vezes dessas teses aí, o Fernando tem toda a razão. Muitas empresas já entraram e aquela que não entrou ainda, né, a gente recomenda que faça isso, né, porque não tem nada a perder, na verdade, né. Então, Fernando, e outra coisa, Fernando, que a gente também que foi bom você falar, é que se a SOBAN resolver entrar com mandado de segurança coletivo, isso aí não vai implicar em nada, né? Aquelas empresas que eventualmente já tiveram no passado uma liminar, né? Que já tem uma sentença favorável, porque eu volto a dizer, né? Se tem aí se tem aí as duas ações, né? A empresa entrou individualmente e a entidade de classe, né, da qual ela pertence entrou coletivamente, o contribuinte pode optar por aquela que é mais vantajosa, né? No fim das contas, pode optar por aquela que é mais vantajosa, a qual pega mais tempo de recuperação do passado, aquela que dependendo do andamento do processo, está mais adiantada, né? Aquela que já tem sentença favorável, eventualmente já tem alguma sentença favorável e tudo mais. Então, você pode optar por aquela que é melhor. Tá bom, Fernando? Boa colocação do Fernando aqui, bem lembrado, né? Muitos já entraram, e porque não tem nada a perder, né? Nosso ponto de vista aí. E é isso aí. É uma coisa boa também que a gente precisa correr atrás aí do prejuízo, né? Porque, veja, completamente errado essa lógica do governo, né? Você pagar tributo sobre um tributo. E a do ICMS levou 15 anos para o STF decidir, porque foi correndo nos tribunais, subindo, né? As instâncias, o STF levou 15 anos para chegar no STF, ele falou, não, o contribuinte está certo. Né? E aí veio aquela enxurrada de mais processos, daí que ninguém acreditava, né, que ia dar, não sei o que e tudo mais, né? E não tinha que ser diferente, porque juridicamente é um absurdo ser diferente essa questão. Agora, um outro ponto também, se você me permite, não sei se eu olho aqui, se eu olho aqui, aqui, né? Tá bom, né? Tá parecendo aqueles famosos, né? Que não dá para aqui, né? Só não é famoso, né? Tá bom. Uma outra questão é assim, a doutora Letícia, inclusive, pode até explicar melhor, né? Você estava falando isso. Quando você emite a nota fiscal com prestação de serviço, sua empresa, você que falou sua empresa, destaca na nota fiscal o ISS, né? Se destaca na nota fiscal, então você está incluindo na base de cálculo o ISS.
Em regra é isso, né? Mas tem situações que não há necessidade, né? O município... É que... Explica melhor aí. O ponto que esses 4 ministros que votaram inclusive, a favor do risco é. lá no julgamento do ISS, né, quando estava acontecendo em agosto do ano passado, é que, diferentemente do ICMS, o ISS ele era cumulativo, um imposto cumulativo, e o ICMS era não cumulativo. Então, se ele era cumulativo, não haveria necessidade desse destaque na nota fiscal, então, em tese, não estaria incluído na receita, no faturamento, então, não incidiria PIS/COFINS sobre, bem em tese, né? Sobre essa base não estaria alargada. Porém, o que a gente vê hoje não é isso. Os municípios, a grande maioria dos municípios 99%. Do país, 99%, eles exigem que conste lá na nota fiscal do serviço o valor pago a título de ISS. Então, destacando, você precisa fazer essa inclusão lá na base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? Então, esse argumento, né, do STF, ele não olha a realidade que as empresas vivem hoje. Né? Exatamente. Muito bem, é isso aí. Por outro lado, esses ministros que votaram a favor do contribuinte reconheceram exatamente isso, que há sim inclusão, e na mesma lógica do ICMS, tem que se excluir o ISS da base do PIS e da COFINS, né? Então, estava meio acirrada a discussão lá no STF a respeito dessa tese. Pode ser que eles queiram livrar o fisco aí, falando, aqui é uma coisa um pouquinho diferente do ICMS, né? Por causa dessa diferenciação aí, mas não tem sentido também, né? Porque 99% pede para destacar na nota e não tem nada a ver, né, na prática. Uma outra coisa, gente, se alguém quiser falando aí, alguém está falando, o Fernando falou, né, que ingressou em 2019, exatamente, Perfeito. Outra coisa é assim, a tal da liminar, né? Muitos falam, mas depende E o que é essa negócio de liminar? Liminar é assim, quando você entra com ação para falar, seu juiz, quero recuperar os últimos 5 anos que eu paguei a mais e quero também parar já de recolher o PIS e COFINS sobre o ISS daqui para frente. Mas para fazer isso daqui para frente, eu preciso de uma liminar, né? Que o juiz que me autorize a fazer isso, né? Então, a liminar é uma decisão do juiz, uma decisão precária, né? Assim, ele não analisa quem tem razão, quem não tem razão. Ele bate o olho e fala, eu acho que a empresa está certa, eu acho que a empresa está certa. É mais ou menos assim, em outras palavras, tá bom? A gente vai entender melhor. Eu acho que o cara falou aqui, bateu o olho, parece que a empresa está certa mesmo. Eu autorizo você, empresa, daqui para frente, excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. Pode fazer isso. Então, você tem uma autorização judicial para você fazer isso. Você já pode fazer, né? A partir daí. Lógico, a gente diz assim, liminar não é uma decisão já ganha, definitiva. O juiz, ele autorizou sem ele discutir a questão, né? Ele mesmo não se aprofundou ao que está acontecendo ali, a discussão e tudo mais. E ele mesmo pode entender, depois que ele chama o fisco para o fisco fazer a defesa, apresenta aqui o fisco da liminar, empresa pode excluir então aí, e fisco vem aqui e apresente sua defesa aqui. Aí o fisco vem e fala, não, isso está errado, o contribuinte está errado, olha aqui, apresenta fundamento, não sei o quê, tem que incluir sim, aquela defesa, aquela discussão toda, né? O próprio juiz fala, não, o fisco está certo, ele mesmo revogar a liminar, né? Normalmente, até por uma questão de orgulho, né? Brincadeira, né? Mas normalmente o juiz não revoga a liminar dele mesmo, deixa o tribunal, né? Para não falar que eu errei aqui, né? Mas acontece às vezes o juiz entender, claro, estou brincando aqui, mas a grande maioria o juiz ele não revoga a liminar dele. Aí vai para o tribunal pode entender, né? A instância superior entender que o juiz não poderia ter autorizado, né? E revogar. Na sentença o juiz pode entender, depois que ele se aprofundou da matéria, e falar, não, eu revogo a liminar e agora eu mesmo entendo que o fisco tem razão, entendeu? Então, a liminar,
a gente diz assim, é a autorização do juiz para fazer aquilo que você pediu, mas tome cuidado, né? Você não precisa utilizar a liminar, é uma opção. O juiz fala, eu autorizo você a fazer isso, mas você não é obrigado a fazer. Fala, mãe, eu não sei se vai ganhar, vai perder até o final, vai que dure aqui 5, 6, 7 anos, eu fico recolhendo, né? Destruindo o ISS, recolhendo a menor, a PIS e COFINS, e depois lá na frente eu perde a ação. Aí você tem que pagar a diferença de todos esses 5, 6 anos que você recolheu a menos. Né? A menor. Porque se não utilizar a liminar posteriormente, se for favorável ao contribuinte, esses valores pagos a maior no curso do processo também serão restituídos. Eles serão restituídos, serão recuperados. Exatamente. Então, não é que fica no prejuízo se não utilizar a liminar. Exatamente, é verdade. Pô, então parece assim, nossa, mas então eu não vou eliminar. O que tenta eliminar? Não. Você continua recolhendo a maior errado, vamos dizer assim, né? Do nosso ponto de vista do contribuinte. E no final da ação, se ganhar, você tem todo esse tempo que você não utilizou a liminar para recuperar. Vai entrar naquela questão ou restituição em dinheiro ou nas compensações pelos perde-pontos lá, né? Administrativamente. Então vai soma no período todo para apurar o crédito que a empresa tem. Então não tem, é seguro isso, né? Porque se perder, você não perde nada. Eu estou dizendo, você não recolheu a menos, né? A menor. Agora, se você recolheu a menor apostando na liminar, muitas vezes a empresa precisa, está com caixa difícil e tal, e tem uma autorização judicial, acaba fazendo. Uma situação que às vezes ela é levada a isso, né? E que tem uma certa vantagem nisso. E depois lá na frente, se perder a ação, você tem que pagar a diferença daquilo que você deixou, mas aí não tem os encargos. É uma discussão, mas normalmente não tem os encargos, a multa, né? Porque você deixou de recolher, porque você fez isso com autorização judicial. E você faz o parcelamento e tal, tem muitos que fazem esse cálculo, né? Dependendo da situação financeira da empresa que às vezes precisa, e esse recolher a menos é um alívio no caixa, vamos dizer assim, né? Para a empresa. A recomendação é que não precisando utilizar a liminar, não utilize. Recolha, continua recolhendo errado. Tem mais alguma contribuição? Acho que é uma matéria aqui. Ou ninguém entendeu nada, ou todo mundo entendeu tudo, né? Brincadeira, mas é isso daí, essa que é a tese, na verdade, né? Procure saber aí na sua empresa, né, se vocês já se utilizam nesse processo, né? Já é como o Fernando falou, né? É uma coisa que está aí já há algum tempo, já, né? Discutindo aí, então muitas empresas pode ser que já tenham isso. E estão aqui para ver só se tem alguma novidade, mas a verdade, a novidade é esse julgamento aí do STF, né? Que foi 4-4, mas depois, por conta de uma mudança lá, né? Eles acabaram zerando, vai voltar tudo a zero, voltou tudo a zero e começa tudo de novo a discussão, né? Estava 4-4, faltava ainda os ministros apresentarem o voto, né? Mas nesse caminho dos ministros apresentarem o voto, houve esse pedido de destaque. Então, vamos retomar do zero. E aí tem um ponto, assim, vamos desanimar, né? Mas a gente avalia que tem um ponto meio que negativo aí, né? O que eu vou dizer aqui é a minha opinião pessoal, tá bom? Não é bem pessoal. Se tiver alguma punição do que eu vou falar aqui sobre o STF, eu que sou responsável por isso. Mas eu falo assim mais por conta das tendências que a gente vê, das decisões e tudo mais, né? Um dos 4 votos favoráveis ao contribuinte é do Celso de Mello, né? Que é aposentado. Que aposentou e agora entrou no lugar dele o Cássio Nunes, né? E só que o Cássio Nunes, né? A gente acredita que o voto dele seja, a gente acredita, né? Eu acredito, que seja favorável ao fisco, né? Então ficaria 5-3 ao invés de 4-4, se fossem os mesmos votos. Mas isso não quer dizer nada, né? Porque tem os outros lá e a gente acredita que vai ser igual a votação do ICMS. Seria muito estranho, né? Muito, mas muito estranho mesmo ser diferente, né? Volto a dizer, é a mesma lógica, a mesma tese jurídica, é a mesma situação. Para quem não entrou com a ação, vale a pena, né, fazer uma simulação, né? Mas quanto que eu tenho para recuperar? É fácil, né?
vai com o seu contador, ou com um calculista, ou com um auditor, e faz aí mais ou menos aí uma vista daquilo que você recolheu, né? De PIS e COFINS, né, nos últimos 5 anos, e aí você, dependendo da alíquota, né, que você incluiu na base de cálculo, você vai excluir essa alíquota. Na verdade, seria o PIS e COFINS, na verdade, seria o PIS e COFINS que você pagou nos últimos anos, a alíquota, né, dependendo se é no real ou no presumido, sobre a alíquota do ISS que você recolheu nos últimos 5 anos, de acordo com a alíquota do município. Você já tem uma ideia de quanto você teria para recuperar, né? Isso também é uma questão matemática, aí o contador faria isso tranquilamente. Se bem se vale a pena, né? Porque tem gente que fala, nossa, não vale a pena. Se bem que aqui, por mim, vale a pena mesmo. Qualquer seja o valor, vale a pena. A não ser que o seu crédito seja menor que os R$1.000, que é o risco de perder a ação. É verdade? Porque senão não tem... Normalmente os advogados também fazem por adieso, né? Fazem a parcela do advogado, mas aí você vai pagar o que você ganhou, né? Então você está recuperando e normalmente, né? Normalmente, não são todos, trabalham ad êxito. Se você ganhar, você me paga tanto percentual daquilo que você ganhou. Se você não ganhar, você não me paga nada. Então não tem o que perder. Não tem a sucumbência, como eu falei, né? O Estado. Não vale a pena. Você não vai brigar com o município, você está brigando com a União, né? É uma coisa bem pessoal. Então, não tem esse negócio de que, se eu entrar com a ação, eu vou ter fiscalização aqui e tudo mais, né? Não é, porque é uma ação que é muito discutida no Brasil todo, praticamente. É algo que o próprio fisco não vai entender como uma afronta contra a autoridade, né? Que está gerenciando aí a arrecadação do tributo. Na verdade, o mandado de segurança não é contra a União, na verdade, a gente fala contra, mas é contra a autoridade, né? Em tese, coautora, né? Que normalmente é o delegado da Receita Federal, da regionalidade que administra a arrecadação da onde a empresa está localizada. Pessoal, é isso aí. Doutora Ademir, bom, não sei se o pessoal tem ainda aqui mais alguma colocação. Eu acredito também que ainda quem não tinha conhecimento, talvez ainda esteja pensando e formulando ali as dúvidas, né? Então, nós ficamos de qualquer forma à disposição. Perfeito. Qualquer dúvida também nós levamos direto ali para a Crivellari. Perfeitamente, Juliana. Se quiser depois mandar aqui para a gente, para o escritório, ou falar com a Juliane, ela transmite aqui para o escritório, a gente faz, se for o caso, faz a pesquisa, faz a busca, né? Às vezes é uma questão também que precisa depender de uma pesquisa, de um estudo e tudo mais, ele faz e responde depois com mais calma, com mais tempo, tranquilamente, viu? Perfeito. E estamos também, à disposição, sim. Claro. E também, doutora, Só lembrando, Juliana, que esclarecer que é tudo pela Soban, né? É tudo pela Soban, não teria custo nenhum estar fazendo essa busca com a gente aqui. Bom, estamos à disposição pela Soban, para vocês associados.